Começar por ler. Ederaldo, eu vou beber a água. O Ederaldo lá fora disse-me, eu vou levar a água para si, mas você tem que beber a água. Eu vou beber, está bem? Vamos ler um texto bíblico que fala precisamente sobre domínio próprio. É um texto que os irmãos nunca leram, pouco conhecido, em Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, digam lá, irmãos, alegria, paz. É só depois de eu dizer, homem, que você repete. Paciência que eu tenho que ter consigo, irmão. Oi? Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Não acabou. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isto já não preciso repetir, ok? Contra essas coisas não há lei. Irmãos, o fruto do Espírito é composto por todas estas partes bem bonitas. O amor, a paz, a longanimidade. Mas no fim tem este que é o domínio próprio. E olhando para este texto, eu pensei assim, curioso. Como o fruto do Espírito não é o domínio do Espírito em mim. O fruto do Espírito, ou este gomo do fruto do Espírito, é o domínio próprio. O Espírito Santo não vai tomar conta de mim. Ele vai produzir em mim a capacidade de eu me controlar. Nós não somos isentos desta responsabilidade. O domínio tem que ser próprio. E isto é uma ideia muito importante que nós temos que ter aqui dentro da nossa cabeça. Nós estamos sempre, ou devemos estar, sobre o domínio do nosso próprio coração e das nossas próprias ações. Amém? E só ouvi um amém e foi de uma mulher. Amém? Foste tu, Rafinha, eu sei que foste tu. Irmãos, há pelo menos 3 áreas nas quais eu consigo perceber a necessidade masculina de domínio próprio, de autocontrole, de autogoverno. E são 3 áreas, que são a área sexual, a área sentimental ou emocional, ou barra emocional, e a área espiritual. E quase todos os desequilíbrios que existem na vida de um homem têm origem em algum desequilíbrio, em alguma desadequação, em pelo menos uma destas áreas. E nós vamos começar precisamente por olhar para a área sexual. É a primeira delas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5, na Nova Versão Internacional, diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba, leiam bem comigo, irmãos, controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Mais uma vez, aqui o apóstolo Paulo diz que o controlo sobre esta área da nossa vida é um controlo próprio. Ele diz lá, saiba controlar o próprio corpo. Ele fala especificamente sobre a área sexual e é importante que percebamos o seguinte. Primeiro, estão a ouvir bem? Eu vou pedir uma coisa, irmãos, se os irmãos não ficarem chateados comigo. Quem é que tem telemóvel? Levante lá assim o telemóvel no ar. Não, levantar o telemóvel, não é a mão, levantar o telemóvel, levantar assim o celular assim no ar. Quem tem? Pode ficar com ele no ar, Raquel. E tu, Tiago, não tens o teu? Levanta lá o teu no ar. Levanta.
Agora, quem é que tem no celular um bloco de notas? Quem tem? No celular um bloco de notas. Abra o seu bloco de notas, por favor, no celular. Então vamos lá tirar apontamentos. Amém? Então, domínio próprio na área sexual. Ponto 1. Não se exponha ao que pode provocar distúrbios sexuais na sua vida. Escreva lá isto aí no seu telemóvel. Não se exponha ao que pode provocar distúrbios... Oh, o Éder está a fazer batota, a tirar foto. Pode provocar distúrbios sexuais na sua vida. Isto é extremamente importante para nós mantermos o controle, o domínio próprio sobre a área sexual. E vamos ver aqui algumas coisas que podem provocar distúrbio nas áreas sexuais da nossa vida, ou na área sexual da nossa vida. A primeira delas é muito óbvia, que é a pornografia. A pornografia pode provocar danos muito relevantes na vida de uma pessoa. E todos já ouvimos estas histórias, homens que já não conseguem manter uma vida amorosa com a sua esposa sem recorrer a isto, ou pessoas, que isto ainda é mais grave, que não entendem, sobretudo isto acontece hoje em dia na nossa juventude, que não entendem, não sentem a necessidade de um parceiro ou de uma parceira, porque estamos a falar de homens, sobretudo, de uma parceira, porque a pornografia lhes dá a satisfação que precisam. Outro grande crime da pornografia é a forma como os homens começam a olhar para as mulheres como objetos. Recentemente surgiu um estudo, eu partilhei com alguns irmãos, uma matéria jornalística em que falava de como jovens adolescentes hoje estão a ficar cada vez mais frustrados e incapazes nesta área, porque as raparigas acham que têm que ter a performance das pornostars e os rapazes a dos pornostars também. E hoje em dia isto está a ser cada vez um problema mais carregado. E se você quer ter domínio próprio sobre a área sexual, não se exponha à pornografia. A seguir, outro ponto em que nós temos que fugir, o soft porn. Pois, aqui o soft porn, a coisa já torce um bocadinho o rabo. Na igreja nós costumamos muito ouvir dizer que não devemos ouvir música do mundo. Quem é que já ouviu dizer que não se deve ouvir música do mundo? Vamos lá, põe lá a mão no ar. Muito bem, mas depois senta-se à frente da televisão a ver séries da Netflix. Ou vai ao cinema. Porquê é que a música é mais importante do que as séries que se vêem ou a televisão que se vê? Não é. Quero um exemplo de soft porn, que muita gente viu. 50 Sombras de Grey, que em brasileiro era outra expressão, era 50 Tons de Cinza. Sim. Quero outro exemplo de soft porn. Séries de Netflix, como por exemplo uma que é muito conhecida, que é o Outlander. Quem é que já viu o Outlander? De um escocês e de etc. Séries cheias de soft porn. Nunca viram? Não. Mas também não vão ver, está bem? Quem vê telenovelas? Telenovelas da Globo, de isto, daquilo. Não estou a falar daquelas telenovelas bíblicas, estou a falar de telenovelas. Sim, também é uma forma de incutir valores. Muitas vezes nas telenovelas há o marido que tem uma amante e depois a esposa está a combater aquilo e nós ficamos todos do lado do casal que afinal se ama e quer apenas dar lugar ao seu amor contra a bruxa da esposa.
Ou estamos a torcer por aquele casal gay que tem que dar certo, que os pais estão a dizer e a combater, mas não, porque eles têm o direito de se amar. Tudo isso são formas de distorcer o nosso pensamento e de nos provocar desequilíbrios no domínio próprio na área sexual. O seguinte é a masturbação. Eu sei, toda a gente vai dizer assim, mas é tão difícil um jovem rapaz não se masturbar. Eu sei que é difícil. Eu sei. Mais difícil para os rapazes do que para as raparigas. Mas é impossível? Não. Difícil? Sim. Impossível? Não. E por fim, perversões diversas em que as pessoas se expõem e que apenas provocam muitos e muitos desequilíbrios. Então, para combater desequilíbrios na área sexual, não se exponha ao que pode provocar distúrbios sexuais na sua vida. Ponto 2. Aprenda a identificar e a controlar os seus desejos. Aponte lá aí no bloco de notas. Aprenda a... Não tires foto, Éder, malandro. Aprenda a identificar e a controlar os seus... Olha lá, irmãos. Está tudo tão silencioso. Estão constrangidos, irmãos, com esta conversa. Estão constrangidos? Espero que não. O que é que isto quer dizer, irmãos? Aprender a identificar e a controlar os seus desejos. Nós temos que aprender a conhecer quais são os gatilhos que provocam excitação sexual em nós. Nós, os homens em particular, em geral, todos têm um tipo de mulher. Um tipo de mulher de que gostam. Uns gostam de baixinhas e gordinhas, como eu. Outros gostam de altas e magrinhas. Outros gostam de louras, outros gostam de morenas. E todos nós sabemos qual é o tipo de mulher em quem a gente bate o olho e dificilmente consegue tirar. Mas para quê? Para precisamente se conseguir controlar. Porque quando está perante uma mulher dessas, o que é que o homem tem que aprender a fazer? Refrear e... Só os homens, com força. Fugir. Digam lá comigo. Não liguem ao Tiago. Fugir. O Tiago está a aprender a falar português de Portugal. É bazar. Bazar. Ponto 3. E aqui vou ser muito polémico. Nós temos que aprender a diferença entre sexo, género e identidade sexual. Porque isto também provoca distúrbios na forma como nós encaramos não só a nossa sexualidade, mas também a dos outros. Sexo é o quê? Sexo é determinado biologicamente. Quem tem 2 cromossomas X é o quê? Quem está na escola e sabe. Quem tem 2 cromossomas X é o quê? É o quê? Força, alto. Houve alguém que foi ao Google primeiro antes de responder, não foi? E se tiver um cromossoma X e um cromossoma Y, é o quê? É um homem. Portanto, sexo é determinado biologicamente. O género. O que é o género? O género já é considerado pelos sociólogos, psicólogos, etc., como uma construção social. O que é que isto quer dizer? Resumidamente quer dizer assim, não é porque alguém nasce com um cromossoma XY que tem que ser do género masculino. Não é por isso que eu tenho que pôr essa pessoa a vestir azul, a brincar com carrinhos e a jogar a bola. Eu posso-lhe também pôr à sua disposição bonequinhas, roupinhas cor-de-rosa, sainhas, vestidinhos, porque essa pessoa que nasceu com o XY pode querer ser rapaz, mas também pode querer ser menina.
Percebem o que é género? Já a identidade sexual é a forma como a pessoa se identifica a si própria. Se identifica como homem, como mulher, como transexual, como pansexual, como transgênero, como... Eu não consigo já dizer tudo. Que é um arco-íris enorme. Agora, porquê é que isto é importante nós sabermos, irmãos? É importante nós percebermos que a sexualidade é vivida de muitos modos. E que muitas vezes homens casados que se assumem como heterossexuais, na verdade, não é assim. Têm certas tendências homossexuais, bissexuais, transexuais, pansexuais, o que for. Porque estas coisas são muito mais complicadas do que muitas vezes nós as pintamos. E por isso temos que aprender a conhecer-nos para evitarmos desequilíbrios na área sexual. Muito bem. Os irmãos ainda estão cá ou já se foram embora? Estão bem? Estão seguros? Estão a gostar da viagem? Então vamos para a segunda área de domínio próprio, em que é particularmente complicada para os homens exercerem o domínio próprio. É a área sentimental / emocional. Amém? Não, ninguém disse amém. Amém. Obrigado, irmãos, pela vossa simpatia. Vamos ler então Mateus capítulo 12, versículos 33 a 35, que diz assim: Vocês só poderão ter frutas boas. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, que costuma ser um pouquinho diferente daquilo que a generalidade dos irmãos tem. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Esta passagem fala de sentimentos, de emoções, de caráter, daquilo que nós exprimimos do que está no nosso interior. Quem é emocionalmente saudável tem sentimentos verdadeiros e preserva um bom conjunto de valores e expressa isso mesmo naquilo que diz e naquilo que faz. O nosso coração, a nossa alma, expressa exteriormente aquilo que interiormente existe. Eu costumo dizer às vezes quando ouço alguém, por vezes colegas meus e outras pessoas que são do mundo, dizem assim: tu quando aleijas um dedo, se estiveres a pregar um prego e acertares com o martelo no dedo, tu não dizes um palavrão? Não sai um desaforo da boca para fora? A minha filha está ali e ela já está a fazer assim. Não, ela nunca ouviu o pai dizer um palavrão. Portanto, está ali o meu testemunho que eu nunca disse, porque a minha filha está ali e ela sabe que eu não digo palavrões. Porquê? Não sou melhor que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Simplesmente por esta razão, não está no meu coração. Como não está cá dentro, não sai. Não há o que sair dessas coisas. Isto é assim em relação a muitas e muitas e muitas outras coisas. Nós temos que aprender a ter domínio próprio na nossa área sentimental. E para isso, vamos lá apontar, irmãos,
para termos domínio próprio na área dos sentimentos e das emoções, número 1, expresse os seus sentimentos. Vamos ler 1 João 3,18, mais uma vez na NTLH. Diz assim: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. Sente, fala e age. Foi isso que João ensinou. Porque, irmãos, há várias frases muito interessantes. Há uma que diz assim: palavras leva-as o... Irmãos, vá lá, não conhecem esta frase célebre? Palavras leva-as o vento. Outra célebre é aquela que diz assim: que de boas intenções está o inferno cheio. Tudo frases que procuram mostrar como as pessoas tomam muitas vezes com leveza palavras fortes, às quais depois não correspondem em ações. E os homens têm alguma dificuldade nesta relação entre as suas palavras e as suas ações. Temos dificuldade em articular os nossos sentimentos, pelo que muitas vezes nós preferimos demonstrá-los. Porém, outros não. Outros têm muita facilidade em fazer coisas, mas não conseguem explicar o porquê que agem dessa maneira. Devemos aprender, irmãos, como exercício de domínio próprio, a falarmos apenas aquilo que temos a certeza que conseguimos expressar, que conseguimos explicar. Vou dar um exemplo. Do que é que adianta eu dizer ali ao Éder: eu te amo, meu irmão, se depois, quando ele está no fosso e liga para mim, eu não tenho... Oh, Éder, não vou atender. Porquê que raio é que eu disse que eu amo o Éder, se eu não estou disposto a agir em conformidade? Ou, ao contrário, porque é que eu chego à Rafa, dou um abraço e gosto de estar ao pé da Rafa. A Rafa é a esposa do Éder. Mas depois não sou capaz de expressar e dizer: oh Rafa, eu gosto tanto de ti, minha amiga. És uma amiga daquelas mesmo do coração. Eu estou a dar o exemplo deles porque são um casal e é um sentimento que nós nutrimos mutuamente uns pelos outros. Irmãos, nós temos que aprender a expressar os nossos sentimentos. Amém? Segundo ponto para o autodomínio na área sentimental e emocional é: assuma os seus problemas emocionais. Cara, séria é essa, Tiago? Está a ser top? Top! Assuma os seus problemas emocionais. Sabe, irmãos, esta incapacidade de fazer corresponder as palavras às ações são, em geral, irmãos, um sintoma de uma desadequação muito própria de nós, os homens, mas que, com a ajuda do Espírito Santo, pode ser corrigida através do exercício do domínio próprio. Porém, os nossos percursos de vida, nós tivemos vida antes do dia de hoje. Amém? Acho que houve pessoas que apareceram hoje aqui por geração espontânea. Nós tivemos vida antes do dia de hoje. Amém? Amém. Agora já percebi. Ok, pensava que alguns tinham de repente... Olha, estou aqui hoje. Não. Nós temos um percurso de vida. E esses percursos de vida muitas vezes provocam em nós problemas e fragilidades emocionais profundos que precisam de outro tipo de apoio. Mas nós, os homens, não. Nós somos fortes. Os homens são fortes. Fortes. Os homens são duros. Duros. Não choram. Homem, não chora. Quem é que já ouviu esta frase? Quem é que concorda com esta frase? Homem não chora.
chorem mariquinhas, hein? Engolem seco, macho engolem seco e segue em frente. Não. E depois, sabe o que é que acontece? Depois suicidam-se. Não aguentam a pressão. Vivem em desespero. Muitos refugiam-se no álcool. Muitos abandonam a casa. Vou ali comprar cigarros. Eu conheci um que era: vou ali comprar 1 litro de leite. Nunca mais apareceu. Não aguentam a pressão. E depois comportam-se como? Covardes. Porquê? Porque têm problemas emocionais e não são capazes de os assumir. Os problemas emocionais são bastante diferentes, ou têm algumas diferenças dos problemas psicológicos. Embora muitas vezes possam ser confundidos ou possam ter áreas de contacto. Estamos a falar de domínio próprio. Você assuma os seus problemas emocionais. Venha ter com um dos pastores da nossa igreja, se você tem problemas emocionais, e fale com ele. O pastor vai ajudá-lo, e se ele perceber que você precisa de ajuda terapêutica, psicologia ou psiquiatria, ele vai encaminhá-lo. Mas, por favor, assuma os seus problemas emocionais. Amém? Por favor, não fique com os seus problemas emocionais escondidos, porque isso vai provocar um profundo desequilíbrio e falta de domínio próprio nos seus sentimentos e nas suas emoções. E por fim, nesta área, na área dos sentimentos e das emoções, algo em que os homens caem muito. Não permita, vá lá, apontar outra vez, não permita que a ira o controle. Nós, os homens, gostamos muito de nos irar. Quem é que já se irritou muito no trânsito? Vá lá. Lucas, estás-te a rir, porque é que não assumes logo tu? Pronto. Ícaro, tu nunca te irritaste no trânsito com ninguém. Nunca disseste: ó filho de Jezabel, abençoado. Era bom que fosse arrebatado numa carruagem de fogo agora mesmo, para eu não te ver mais. Aleluia. Não? Não, Ícaro, nunca? Já! É que ninguém levantou o braço, a não ser o Lucas, depois de eu ter dito. Quando eu disse: quem é que... tu nunca também te irritaste no trânsito? Nada. E no trabalho? Com os colegas? Quem é que aqui trabalha em obras? Estou aí, Filipe, não é? Quantas vezes é que um cara a chapar a massa e tu tinhas vontade era de chapar a cara dele? Quantas vezes aconteceu? Já, não é já? Pois é. Como é que eu sei estas coisas? Misericórdia. Nunca me aconteceu tal coisa. Nunca. Só com os outros. Não é aqueles? Quantas vezes aquele pessoal, eu não posso dizer, do lado do ginásio está a fazer os pesos e você está a pensar: eu estava a ter com o peso na cabeça, né? Eu imagino. Sabe, irmãos, Provérbios 16:32 diz assim: vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber-se controlar do que conquistar cidades inteiras. Eclesiastes 7:9 diz assim: não se ire facilmente, pois a raiva é a marca dos... Quantas vezes a gente fica zangado com a mulher, com uma raiva? Oh, mulher de Deus! Nunca ficou irritado contigo? Quem é que aqui
dos casados, ou mesmo dos que namoram, nunca ficou irritado com a mulher. Quem nunca ficou irritado com a mulher, por favor, levante o braço. Agora não, nos últimos 24 horas. Quem não ficou irritado com a mulher nas últimas 24 horas, levanta a mão. Nas últimas 24. Oh, abençoado! Não me digas que tu estiveste a trabalhar num lado e ela estava no outro. Isso não conta. Isso assim não conta. Isso assim não conta. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Não deixes cair o controle. Porque a palavra de Deus diz que é melhor saber controlar-se do que conseguir conquistar uma cidade inteira. E diz que a raiva é algo próprio dos tolos. Vamos para a última parte. Temos 7 minutos. Vamos se conseguimos ir à área espiritual, que é a última área onde nós, os homens, precisamos de exercer o domínio próprio. A área espiritual. A primeira foi a área sexual. A segunda foi a área dos sentimentos e das emoções. E a terceira é a área espiritual. Os irmãos estão a apontar tudo? Yes. 1 Pedro 2, 4 e 5 diz assim: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas. Quem são estes vocês? Irmãos, quem são estes vocês? Somos nós. Nós somos pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos por meio de Jesus Cristo. Oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Efésios 4,14 diz assim. Atenção, irmãos, diz assim: então, não seremos mais como crianças, arrastados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Sabe porquê que estão aqui estes dois textos, irmãos? Porque nós, os homens, digam lá, nós, os homens, só os homens, claro, as mulheres não vão dizer nós, os homens, né? Vá lá, os homens, digam lá, nós, os homens, esquecemos muito facilmente que somos pedras vivas deste templo espiritual que é a igreja. E por isso, irmãos, a igreja, e não digo isto de forma depreciativa, e por isso, irmãos, a igreja está entregue às mulheres. Porque os homens se ausentaram. E por isso as mulheres tomaram conta. Graças a Deus por isso. Amém. Infelizmente, os homens acabam por não crescer espiritualmente. E qualquer ideia, qualquer opinião de um amigo os leva para longe do Evangelho. Hoje em dia há uma coisa que é muito boa e muito má, que se chama internet. Já alguém ouviu falar? Já? Creio que sim, já ouviu falar. E na internet hoje em dia há muitos pastores, evangelistas de todo tipo e mais algum. Uns que fazem o pino, outros que usam cobras, outros que andam em cima de motas, outros... Há de tudo. E tudo está muito acessível. E nós, os homens, gostamos tanto de ouvir esses pregadores. E esquecemos de ouvir a voz dos que pregam na própria casa.
Eu sei, o próprio Jesus Cristo já disse que um profeta tem honra em todo lugar, menos na sua própria casa. Mas nós temos que aprender que isto é falta de controle, de autodomínio na área espiritual, irmãos. Podemos ouvir tudo na internet, irmãos, mas tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E apesar de tudo aquilo que nós ouvimos na internet, nós temos que aprender a dar ouvidos às vozes da casa, às vozes da nossa família. Porque quem conhece melhor as necessidades desta igreja, as suas necessidades, irmãos, é o pastor que lá nos Estados Unidos o irmão ouve a pregar com a legenda, ou é o pastor Inês Guimarães que está ali ao fundo? Quem é que tem uma voz mais indicada para alcançar o seu coração? É aquele profeta da África do Sul que você ouviu na internet, ou é o Aquiles Barreto que está aqui todas as semanas? Quem é que conhece melhor como está o seu coração e a sua família? É o evangelista lá da Coreia do Sul? Ou é o pastor Adriano que está consigo todas as semanas? Aprenda o equilíbrio e a ouvir as vozes da sua casa. E este é o primeiro ponto da área espiritual. Temos 1 minuto e 30 segundos, boa, para o domínio próprio na área espiritual. Busque a sua realização espiritual na sua casa. E aqui, quando falamos em casa, falamos na sua casa, na sua família, falamos na sua casa, na sua igreja, e falamos na sua casa, no espaço onde você vive. Então agora vamos ao ponto 2. Combata a compartimentalização. Sabe o que é compartimentalizar? Ora bem, eu estou aqui na igreja, mas agora vou para casa. A vida na igreja é a vida na igreja, em casa, em casa. Agora vou para o trabalho, a vida no trabalho é no trabalho. Não vamos misturar coisas. Uma coisa é trabalho, outra coisa é igreja, outra coisa é família. Estes são os meus amigos. Bem, eles são os bobadolas. E depois? Uma coisa são os meus amigos, a minha vida social. Outra coisa é a minha vida familiar. Outra coisa é o meu trabalho, outra coisa é a igreja. E nós vivemos uma vida de sombras, de enganos e de esquizofrenia. E nós, os homens, temos muito este hábito. Pomos uma vida, somos uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa acolá e outra coisa ali. Isso é um desequilíbrio na área espiritual. Ponto 3, em que nós homens somos peritos. Lute contra a racionalização. Sabe o que é racionalização? Estão a apontar, irmãos. Estou a ser rápido, mas dá para apontar. Racionalizar, sabe o que é? É arranjarmos desculpas. Somos capazes de arranjar argumentos racionais para todas as coisas que fazemos. E nós aprendemos isto sabem com quem, irmãos? Sabem? Com Adão. Quando Adão e Eva pecaram e caíram, e Deus foi confrontar Adão, o que é que Adão disse? Olha, isto foi a mulher e tu que me deste esta mulher. Portanto, a culpa não é minha. Claro que a pobre da mulher, quando se viu com os dedos apontados, não, a culpa foi da serpente. Claro que a serpente lascou-se. Não teve a quem apontar o dedo. Mas o homem é perito em arranjar. Nós, os homens, sim, homens, XY, somos peritos em arranjar argumentos para não virmos à igreja, para não servirmos, para não desenvolvermos, para não subirmos ao púlpito, para não estarmos num ministério de homens, para não declararmos os nossos sentimentos, para não assumirmos os nossos problemas emocionais. Nós somos excelentes em arranjar desculpas para tudo. Amém? Sexo, sentimentos e espírito. No fundo,
Estamos a falar de corpo, de alma e de espírito. Grupo de louvor, podem vir. Corpo, alma e espírito são todas as substâncias da existência humana. E todas elas precisam que nós exerçamos o domínio próprio. Amém? Vamos ficar em pé. Seria fácil agora eu fazer um apelo. Dizer assim: quem tem problemas de domínio próprio na área sexual, ou quem tem problemas de domínio próprio na área sentimental, ou quem... e pedir para vir aqui à frente. Mas eu não vou fazer isso. O louvor vai tocar. Enquanto o louvor vai tocar, eu vou pedir a todos os homens que estão aqui na sala, todos, não sintam vergonha, todos os homens. E o que é que são homens? São todos os indivíduos do sexo masculino, independentemente da idade. Todos. Que venham aqui para cima, para o pé de mim, entre eu e estas meninas lindas, e aquele menino menos lindo. Oh, já está aí, está a dizer, não fala isso do meu marido, não. Vamos ficar aqui todos juntos e depois vamos fazer uma oração conjunta. Não, aqui à frente, aqui à frente, aqui à frente. Jesus, já não quero ser igual. Vai para aqui, ó, para aqui, para trás de mim. Espalhem-se aqui, espalhem-se aqui. Venham para aqui, venham para aqui. Senhor Jesus, O pastor Inês estava aí também. Onde é que ele está? Não o estou a ver. seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser tocado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos orar. E só vão repetir estas palavras aqueles de vocês que de facto se quiserem identificar com elas. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, nesta noite eu assumo que quero ser um homem quero ser um homem sob domínio próprio sob domínio próprio. que o Teu Espírito Santo Teu Espírito Santo vai produzir em mim. vai produzir em mim. Rendo-me, Rendo-me, abro o meu coração abro o meu coração, para que nada fique escondido, para que nada fique escondido, para que eu exerça o domínio próprio que eu exerça o domínio próprio sobre a área sexual da minha